O zero é igual a 1. O 1 é igual a zero. Como assim? Zero é igual a 1? Zero é zero, zero é nada. E 1 é 1. Vou tentar lançar umas linhas de argumento em cima do que se está querendo dizer com isso. O zero é igual a 1. E 1 é igual a zero. E o zero é igual a zero. E é por isso que ele é igual a 1. Vou explicar. Vejamos se não então. Quando eu falo eu vou explicar, poderia se essa informação, se essas linhas de argumento, de logística saísse de um besouro, saísse de um passarinho, saísse de um cachorro, de um gato, de qualquer outro veículo, seria bom que se observasse. Seria bom que independente de onde saia, independente de como saia, de onde saia, né? O como e onde saia, com bom senso, com algum tipo de noção, atenção, pode-se saber se é uma asneira ou não, ou pode não ser uma asneira. Com humildade, né? Precisa de humildade, porque o orgulho. Depois eu falo sobre orgulho e humildade. O orgulho não permite que nenhuma sabedoria saia de um besouro, de um cachorro. O orgulho não permite. O orgulho fica muito. O orgulho é um sentimento ideal do ego, enquanto que a humildade é uma propriedade ideal. A humildade é um. Pois tem que falar sobre isso, né? A humildade é da consciência e o orgulho é do ego. São adequados um ao outro. No sentido, para entender sobre o zero é igual a 1, vai ter que sair de fora, ficar como observador e fazer um que é chamado metalinguagem. Metalinguagem é quando meta significa fora, né, nos gregos, ou no latim, sempre é o grego ou o latim, né, significa sair para fora, como se um livro fosse falar dele mesmo. Então, no caso aqui, eu vou ter que sair para fora. É preciso sair para fora do número para entender como que funciona um número. Por que, que o número. Por que o número é um número? Além da coisa de falar que zero é zero, zero é zero, um é um, dois é dois. Além dessa linha do, primitiva do ego, essa não é uma linha da consciência. A linha da consciência ela não fica nervosa, ela não apela. A linha da consciência, linhas de raciocínio, de manifestação da consciência, nunca apela. Sempre está disposto a ouvir, desde que sai, sempre está disposto a ouvir e tentar ter algum tipo de noção baseado numa argumentação contrária, num sistema lógico contrário, não só pela o orgulho e a raiva que o orgulho quando está ameaçado. A consciência, ela sempre, não importa se sai do cão, uma sabedoria qualquer, um fato qualquer, ou se saia do no palco de um artista com toda a produção sensacionalizado com acessórios e produções e brilhos e fogos e ingressos caros, que é o que ilude muito o ego. As armadilhas que pega fácil o ego, mas não pega fácil a consciência. A consciência cai menos em armadilha do que o ego. A consciência falar sobre o zero, né? Não vou falar mais sobre a consciência. Dá pra falar mais sobre a consciência, mais sobre o ego. Vou fazer um vídeo falando sobre o orgulho e a humildade. Porque que o orgulho é mais adequado para o ego, enquanto que a humildade é mais adequada para a consciência. E por que a humildade é mais saudável do que o orgulho? A humildade é maior, olha só, do que o orgulho. Humildade maior, sempre que falei humildade, parece que está falando de algo que é menor, né? Algo que é tímido, algo que é quieto, algo que não sabe, algo que não, no caso é no sentido da humildade enquanto fenômeno. Depois, falar sobre o zero. Zero, um e o dois. Dois a gente tem mais intimidade porque é a matéria aqui. Ó. A manifestação do fenômeno do dois é a matéria aqui. Agora sobre o zero.
esse vídeo vai ser chamado se aproximando mais de Deus. Eu vou colocar lá na thumb dele. Algo assim. Porque isso de tentar entender um pouco mais sobre o que é o zero e sobre o que é o um, sobre o que é o espaço que está relacionado e sobre o que é a e isso é é de uma certa forma, viu? De uma forma certa. E não a certa forma definida. De uma forma, é de alguma forma, um, uma aproximação do Criador. Você só pode aproximar do Criador através da metalinguagem. Da metafísica. Isso é metafísica. Só que usando a linguagem, né? Por isso fala metalinguagem. O zero, ele tem as propriedades, o que faz ele ser ele é vindo de outro gerador, vindo de outra, é vindo de outra, vindo de outra, de outro gerador de fenômeno. Não vou falar muito sobre esse outro gerador de fenômeno, que faz o zero ser zero. Vou só falar porque a gente já sabe mais ou menos o que é. Depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre esse outro gerador que faz o zero ser zero. E por que o zero é igual a 1? Zero é igual a 1? Como assim? Como assim? Não. Zero não é igual a 1. Zero é nada. Zero é zero, ué. Zero é zero. 1 é 1. Não. Nesse sentido da linha de raciocínio, o zero, ele é o que poderíamos dizer sobre o zero? Primeira coisa, zero é nada. Bom. Segunda coisa, o que é o nada? Nada? O que é o nada? Nada é nada. Igual naquele filme História Sem Fim, o nada é um vazio que resta. Ainda assim não cave mais, dá pra cavar mais. O nada, pra entender aonde tem que cavar e como tem que cavar, nesse cave mais, tem que entender qual que é o pilar, qual que é a fonte que gera o conceito do zero. Da onde o conceito do zero sai, que é o mesmo conceito do espaço. No caso, é isso aqui. O zero é nada, fato. Esse nada é ausência de elementos. E o zero, por ser nada, por ser um conceito, esse nada, eles, por ser nada e por ser o conceito, e é exatamente por ser o conceito, a lógica dele, ele se torna alguma coisa. Mas aí ele não se torna ele, aí não se torna nada. Mas ele se torna. O nada se torna. Ele é o próprio conceito. Ele é o próprio conceito em si. E esse conceito em si é nada. Aí pressupõe os elementos do espaço, que, dessa coisa invisível. Pressupõe o fato de que o zero é igual a 1, da origem do zero ser igual a 1 e 1 ser igual a 0. Nesse sentido que esse outro gerador, esse outro criador, o que faz com que o nada, o zero, ao ser nada, e esse nada se expressa, e esse nada origina a existência desse conceito dele em si. E esse conceito dele em si é o próprio nada. Então, é alguma coisa. Então, o nada, o zero, ao ser nada, e se tornando existencial, e sendo expresso por conta desse outro gerador, que eu vou fazer depois no vídeo falando sobre esse outro gerador, que no caso é um fenômeno, e esse gerador chama justiça, é um fenômeno. Não estou falando justiça de livros, justiça da balança, um fenômeno, que depois vira linguagens aqui, vira símbolos, vira
instrumento de aplicação para algum. Estou falando do fenômeno em si. O fenômeno que é um fato. Não é um fenômeno que é palpável, tocável nos nossos cinco sentidos. Ele é um fenômeno no plano das ideias. Chama intencionalidade. A filosofia, acho que alguns livros que se qualquer, chama de intencionalidade versus materialismo. Tem um livro mais ou menos sobre isso. O nada, ou zero, ganha nesse conceito graças a é justo que faça com que é o justo que o nada seja alguma coisa e seja o nada. E sendo nada, ele é alguma coisa. Aí nasce a cor invisível, a cor da água, a cor do espelho, a cor dos gases, a cor do ar, a cor do espaço. Aí nasce o conceito da cor invisível, que é a cor primeira, a cor que origina todas as outras cores. Porque a cor invisível, as propriedades da experiência do espaço, da experiência do que é o zero, do que é o nada, não é nem branco e nem escuro. É invisível. É onde cabe até esse próprio branco e esse próprio escuro. E todas as outras cores. E todos os outros elementos. Quando eu falo em cores, toda cor está carregada de vibração do átomo, né? Quando se fala em cor, está falando em matéria já. Está falando já que arranja essas cores aí numa molécula que vira textura. Vira pau, pedra. Isso é eles. Entende? Quando se fala em cores, está falando já na matéria, já está falando no 2. E é por isso que o invisível não é o 2. As propriedades do invisível, que é a mesma do espaço, né? E a mesma do zero e a mesma do nada, não é cor, não é matéria. Por isso que não é matéria, por isso que é um. E por isso que o zero é igual a um. Aí tá o grande segredo da explicação, da tentativa de explicação, de que o zero é igual a um. Porque se o zero não é nada, é a justiça, o fenômeno justiça. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o fenômeno justiça. Fora, tentando sair fora dos rótulos. Justo é uma coisa certa, tentando sair desse rótulo de entender a justiça pela experiência nossa aqui da matéria. Tentando entender a justiça pelo ponto de vista dela mesma. Como se fosse ela tentando. Um pouco dela falando um pouco sobre ela. Ela, tipo, falando um resumo sobre ela. Não tudo, né? Porque o que está gerando o conceito da justiça, aí já entra no transcendental. Por isso que se chama transcendental. Transcende. Transcende o raciocínio dual nosso. Transcende a nossa capacidade de pensar até na metalinguagem. E por isso que esse vídeo eu vou colocar ali se aproximando de Deus. Primeiro tem que passar a entender o que é o 2, o que pode ser a matéria. Depois tem que entender da onde vem esse 2, que no caso é o 0 igual a 1. E por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Perde essa conexão, né? Porque a matéria é qualquer coisa que tem cor. Porque qualquer coisa que tem cor é um arranjo de quartzo, é um arranjo atômico. Depois, na molécula, vira textura. Pau, pedra, seres. Matéria. Falou em cor e falou num certo arranjo de vibração. E vai vibrar hora de onda, hora onda e hora. Que os átomos vibram hora onda, hora. Esqueci. Mas não é importante. Falou em cor é falar na matéria. O invisível tem essa experiência nossa de saber se o invisível é. Não sei se invisível é cor ou não é, mas a gente sempre depende de um plano de fundo, da cor de fundo, para saber que o invisível tem. Para dar o destaque, a ressalva do invisível. Mas se não tivesse, o plano de fundo fosse outro invisível, né? Aí que entra o grande segredo do zero. Aí que é a simbologia do zero. Aí que está o zero. Aí que são já não simbologia, aí que já está na área do zero. Já está dentro do nada. Porque o zero é igual a 1. Justamente esse 1
ele é originado do zero, que é nada, e se faz alguma coisa. Com todos os elementos do conceito desse nada. Os elementos do nada, no caso nós já falou sobre o invisível aqui, sobre o espaço infinito. E por isso que o 1 é igual ao espaço, porque 0 é igual a 1. Porque é mesmo falar também que o espaço é igual a 0. É o ponto infinito. Os elementos desse nada se torna um. Nesse sentido do gerador dele, que é a justiça. O nada se torna alguma coisa. O nada é alguma coisa. E essa alguma coisa é nada. Mas, no entanto, é alguma coisa. Viu? Entrou na área do paradoxo. Mas, no entanto, é alguma coisa. Então, essa alguma coisa é igual a 1. Por isso que 0 é igual a 1. Esse 1 é alguma coisa do que faz com que o nada, o 0, se torne ele mesmo perfeito. O 1 é a expressão perfeita do 0 ser igual a ele mesmo. Ora, se 0, se nada é nada, então, por ser nada, que é alguma coisa. E é por ser nada. E é justamente, olha a palavra, é justamente por nada ser nada que é alguma coisa. Alguma coisa. Essa coisa pode ser chamada de. Vamos chamar de número. Vamos chamar de um número. Aí inicia a ideia matemática do número. Essa alguma coisa é um. De alguma forma. Essa cor invisível. De alguma forma existe, mas não vê, mas não toca, mas não, o espaço é invisível, não vê, não toca, mas existe. Mas é invisível, mas não vê, não tem como ter a experiência nos 5 sentidos, mas no entanto existe. Viu como tá na área paradoxal do 0? Tá na hora. E é só a área paradoxal. É justo que o nada seja. O nada é mesmo nada. Nada é nada. É nada. Nada é nada. E é por isso que ele é alguma coisa. E é por isso. E essa alguma coisa. Vamos chamar de alguma coisa. Para nos orientarmos. Vamos chamar de um. E aí que se inicia esse negócio de dar nomes para as coisas. A primeira coisa que foi dado nome foi pro nada. O primeiro nome que se deu para alguma coisa foi ao se ter esse nada, que é o invisível, o vazio, o infinito, o espaço, o zero, ao precisar de dar um nome, é alguma coisa. É alguma coisa. Se tiver, ainda que está dentro, e parece que nós estamos dentro do nada, a gente estiver dentro do nada, dentro do zero, e a gente precisasse dar o um nome para essa coisa, poderia começar com um. É alguma coisa, é alguma coisa. E isso é balanceado, isso é gerado pela justiça. E nesse sentido, é justo que dê a esse 0, que é nada, a qualidade, a sua própria qualidade. E é justamente por ele ser nada que ele é alguma coisa. Se fosse fazer tipo um roubar ou uma coisa injusta, se fosse o contrário, se não fosse gerado pela justiça, para que esses zeros não seja nada, ele tem que ser alguma coisa. Mas de qualquer forma, ele seria alguma coisa. E olha só, olha só. Isso não pode passar batido. Essa argumentação que não se pode passar batida. Eu custei chegar até ela. Onde eu fiquei. Eu custei. É mesmo. E se o zero, o nada, para que seja nada mesmo, ele tivesse que ser alguma coisa? Para ele poder ser o que é. E aí, quando ele fosse expressar, aí sim ser nada. Mas ele tem que ser alguma coisa. O conceito dele tem que ser de alguma coisa. Mas de qualquer forma, seria alguma coisa. E é aí que entra isso de zero ser igual a alguma coisa. Ou seja, aí inicia o jogo, o fenômeno de se dar nome.
E que essa alguma coisa é o quê? Vamos chamar de 1. E é 1? É 1. Esse zero, esse nada, é alguma coisa. Esse espaço é alguma coisa. Vamos chamar. Nós tem que dar o nome. Essa cor invisível, alguma coisa. Tem que dar o nome. É alguma coisa. Mas não vê, não toca, então não é nada. Então, não é nada. Mas, então, e é por não ser nada que. Por não ser nada que não tem um outro nome. Não tem ele não tem um elemento de inspiração para outro nome. É justamente por ser invisível, por ser vazio, por ser nada, por ser zero, que não tem um nome inspirador. Vamos chamar de alguma coisa. Vamos chamar de alguma coisa. 1, 0 é igual a ele mesmo. E a ele mesmo é igual a alguma coisa, é igual a 1. 0 é igual a 1. E por isso que o 1, vou estar falando aqui, o 1 é igual a 0. O 1 é igual ao espaço, que tem essas propriedades do invisível, do infinito, da eternidade. Não iniciou nenhum. Não iniciou, fica no ponto zero parado, mas no ponto zero parado, como foi visto, é um ponto expandido, que é só nesse ponto zero parado que cabe o infinito. Se fosse um ponto no ponto 3, ponto 4, não seria infinito, seria um limite. Iria até de 1 até 4. Mas por ser o ponto zero, todos os ângulos, todas as angulações, toda a extensão é o ponto da eternidade, é o ponto da infinidade. E isso é gerado por isso, pela justiça. É justo que se faça o zero ser ele mesmo. E ele sendo ele mesmo, essas características que foi falado aqui, não pode se perder. É igual a alguma coisa. Esse é o processo de existir. É onde se inicia o processo de existir. Não alguma coisa no espaço. É o processo de se existir o espaço. Não alguma coisa no espaço. Alguma coisa no espaço já é o 2. São os elementos. Igual foi falado que são as cores, já outras cores. Por isso que eu não sei se o invisível é uma cor. Fica meio que constrangido. Aí entra nessa área de. Não sei se o invisível posso chamar de cor, né? O amarelo é cor, o branco é cor, o vermelho é cor, o preto é cor. Isso nós pode chamar de cor, porque já tem um arranjo molecular e a vibração dessas coisas. Mas, no sentido de não saber, o invisível é cor, o invisível é cor. Você tipo assim, não. O invisível já está falando sobre essas propriedades desse zero. Ou seja, é alguma coisa, é um. Então, vamos falar que o invisível é um também. E o invisível é o espaço. E o invisível é o infinito. E o invisível é o zero, que é igual a um. Por isso que espaço é igual a um. E não é o criador ainda. Porque tem alguma coisa que regula. E regula esse zero, fez esse zero ser ele mesmo. E esse ele mesmo é igual a um, alguma coisa. E é esse fenômeno do que poderia ser chamado de justiça. Depois eu vou. Por isso que o vídeo aqui vai chamar Se Aproximando de Deus. Depois eu vou falar um pouco. Vou chegar para trás mais um pouco. Sobre esse outro gerador do zero. Esse outro gerador do zero, que a justiça, fazendo o nada ser igual a alguma coisa, igual a ele mesmo, e esse ele mesmo é alguma coisa, e alguma coisa é, vamos chamar de um, pode ser chamado, é chamado de um. E depois eu vou fazer um vídeo falando sobre um pouco sobre essa geradora que é a justiça. Porque a justiça ainda está sendo, ainda para a justiça ser justiça, esse negócio de fazer a coisa ser ela, é justo, que a coisa seja ela mesmo em si, ainda tem, a justiça tem um gerador ainda. Aí entra na área transcendental. E por isso que o vídeo chama Se Aproximando de. Um vídeo se aproximando um pouco mais de Deus. Que é só feito através dessa metalinguagem. É só feita com esse raciocínio paradoxal. Com essa forma meio paradoxal, né? Parece que teve uns paradoxos, né? Já que o nada é nada e esse nada só é alguma coisa por ele realmente ser nada. É justo que ele realmente seja alguma coisa e exatamente por ele ser nada que esse nada tem um conceito. Tem um conceito. Nada é nada. Então, viu? Sim, nada é nada. Tá afirmando. Não tá falando que nada não é nada. Mas ainda se fala assim, nada não é nada. Como assim? Então ele não é ele mesmo?
Ainda assim, então se ele não é ele mesmo, então esse não é ele mesmo é alguma coisa. Ainda assim seria alguma coisa. Isso é interessante. Isso ensina a gente a pensar também, né? Essas coisas ensina a gente é isso que é feito. Você aprender a pensar, você aprender a raciocinar. Isso são técnicas de raciocínio lá atrás. Isso já existe há muito tempo. Essas coisas. Isso já faziam xamãs, já faziam líderes maias, líderes dos celta. É, já fazia os estudiosos gregos lá na Grécia. Tinha o fenômeno de todo mundo gostava de filosofia. Os egípcios também, antigo, eles tinham esse prazer, né, esse entretenimento, que era usar as técnicas capazes de raciocínio. E é por isso que zero é igual a um e um é igual ao espaço. O 1 é igual a zero e o 1 é igual ao espaço. E o 2 são as cores, os elementos na matéria. E por isso que o 2 prova que existe outros geradores para trás. Porque a matéria, o 2 em si, a cor em si, o elemento em si, não conseguiria ser o próprio gerador sem antes ter vindo do zero igual a um. E é por isso que o 2 prova que Deus existe. Se tiver outras linhas de raciocínio em cima de tentar entender isso, essas linhas que foi lançado aqui, né? Que se entenda, né? Eu sempre que eu vejo um comentário, um argumento, eu tento entender o que se quis dizer. E eu não tento só jogar, não aceito não. Eu não tento colocar o ego. Eu tento colocar a neutralidade que é a consciência. Colocar a consciência, que pode ser no besouro, no cachorro, no gato, no vento. Ó, vento. O vento é um elemento. O vento é um elemento. Na planta. A planta tem consciência também. Não de si. Nela. Depois eu vou tentar fazer outro vídeo falando sobre as provas argumentativas sobre por que existe reencarnações. Provas argumentativas. Se querer procurar, a gente tem que entender o que é um fato. O que é um fato? Um fato é só a matéria aqui nos movimentos dela, mas ela sempre precisa da possibilidade desse movimento dela. E já existe no plano da ideia. Então, parece que o fato primeiro já está nas ideias. Se uma matéria sai do ponto A para o ponto B, ela só pega essa velocidade do ponto A para o ponto B, independente de qual velocidade, porque já existiu todas as escalas dessa velocidade, já existiu o ato de flutuar, de mover-se. Já existiu essa possibilidade para ela fazer essa coisa. E depois se alguém vê, ó fato, ó, saiu do ponto A para o ponto B. Isso é fato. O ponto A está no presente e no ponto B vai estar no futuro. Mas precisou existir a possibilidade no tempo infinitivo, né? Precisou ter uma possibilidade. Ela vai fazer esse movimento do ponto A para o ponto B. Qualquer elemento, o elemento vai fazer. Mas precisou dessa possibilidade antes, no plano das ideias, para ele percorrer esse ponto A, independente de que velocidade. Por isso que o fato primeiro é sempre na ideia. É sempre. Não precisa do elemento fazer o movimento e você ver e descrever e comentar para falar isso foi um fato, aconteceu o fato. O fato vem sempre. O fato é a possibilidade de existir o fato na matéria. O fato na matéria. Mas o fato na matéria não existe sem a possibilidade de existir o fato se existir o fato antes. Que fica no campo das ideias, da intencionalidade. Eu acho que tá claro também aqui, né? Sobre. A gente tem que entender o que é um fato mesmo. O que é um fato de fato? O fato é sempre a possibilidade do fato percorrer aquele movimento, fazer aquela coisa. Sempre existiu uma ideia antes. Uma ideia fértil antes. O elemento foi só tipo desenhando-se naquelas possibilidades, mas antes já existia o traçado invisível no plano das ideias. E é por isso que o 2, o elemento aqui, não é o fato em si. Ele está correndo, tudo que acontece aqui, todos os fenômenos físicos, químicos, fenômenos de movimento, fenômenos de sensações, de sentimento, tudo precisou de um fato antes. Precisou das possibilidades antes, que fica no plano das ideias, e não no plano
da expressão da matéria. A expressão da matéria não é o fato. É só a expressão dessa possibilidade que existiu antes. Olha só, tá bom isso aí de entender, eu sei. Quem nunca, ainda mais quem nunca leu nada de filosofia, ficou só. Quem fica só fofocando, não aprende a pensar, né? Por isso que a pessoa vicia. Vou falar um tiquinho sobre o que significa. Até onde vai até onde é uma doença esse negócio de ficar só descrevendo a vida dos outros, só falando ele é isso, ela é isso, ele disse, ela disse, passou ali, passou aqui. Isso é um vício. Isso é um vício nascido do, do ego que está maior que a consciência. Depois eu vou falar também sobre essa coisa. Até onde é positivo a fofoca, até onde é negativo, né? Se é porque é positivo. E é um pouco assim. Mas não 100% igual. As pessoas vivem. Tem gente que vive 100% com a capacidade de raciocínio, todo esse cérebro, todo esse universo, 100% só. Ele disse, ela disse, aconteceu, não aconteceu. Acreditando que isso são fatos. Só porque está determinado num tempo do presente dessa pessoa e do passado e do futuro, acha que isso é um fato. Acho que é só isso mesmo. 0 é igual a 1. Por conta disso. Que o 0 é o nada, e nada é alguma coisa, essa alguma coisa é o 1. E é onde entra o 2, sobre essa questão de... E por que não parou no 1? Por que então veio a matéria? Se 0 é o nada, e o nada gerou o 1, e esse 1 é o espaço, por que então que veio o 2? Da onde? Qual que é a necessidade do 1 se desdobrar no outro 1? E isso significar virar o elemento da matéria? Pois eu vou tentar fazer um sobre isso aí. Essas coisas é bem burricidas. Nossa senhora. Essas coisas é bem burricidas. Bem difícil até eu chegar nessa formulazinha de entender que é por o nada ser o nada. E é só justamente por o nada ser o nada que ele é alguma coisa. E é porque ele é ele mesmo. E ele é alguma coisa perfeitamente. E é assim que se inicia o processo de existir. O processo de existir. Mas nada é nada. Então, e é por ele ser nada é nada. Nessa sentença já tem nada é nada. Então é um conceito. Até eu chegar nessa forma foi difícil. Foi difícil. Nada é nada. Então ele é um conceito. Então ele é alguma coisa. E essa alguma coisa é o espaço. E por isso que o espaço é invisível. E por isso que o espaço é infinito. E é por isso que existe o infinito. E é por isso que foi regrado por outro gerador. Esse gerador é a justiça. Mas a justiça também foi regrada por outra coisa.